Paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre louvores. Existem muitas canções por aí que dizem que são louvores em exaltação a Deus, mas se pararmos para analisar a letra daquela canção, ela não exalta a Deus, ela exalta o homem. Eles tiram Cristo do centro e colocam o homem no centro do louvor. E aí deixa de ser um louvor, porque louvor é adoração a Deus e não adoração ao homem. Tomem cuidado com certos louvores que se dizem louvores, que adoram a Deus, mas não adoram, adoram o homem. Quem merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação é o Senhor e não nós, homens mortais. Nada somos sem Deus. Não somos nada sem Ele. Não fazemos e nem conseguimos ser nada nessa terra sem Ele. Porque se não é o Senhor em nossa vida agir, nós não fazemos nada por nossas mãos. Então cuidado com certas canções que dizem que exaltam o nome do Senhor, mas não exaltam. Elas tiram Cristo do centro e colocam o homem no centro do louvor. E isso deixa de ser um louvor a partir do momento que é colocado o homem no centro. E que Deus é tirado do centro, aquilo deixa de ser um louvor. Analise a letra da canção que você vai louvar. Analise se aquilo está exaltando ao homem ou se está exaltando a Deus. Se é uma canção, um louvor para Deus ou para o homem. Tome cuidado, porque hoje no meio cristão existem muitas canções que estão mascaradas, dizendo que são louvores, mas não são. São canções que exaltam o homem e esquecem de exaltar a Deus. Os louvores precisam ser cristocêntricos e não colocar o homem no meio do louvor, no centro do louvor. Muito pelo contrário, quem merece toda a honra e toda a glória é o Senhor. Toda exaltação é para Ele e não para nós. Ele é o pão da vida. Ele é o único que não falha, que não mente e não se arrepende. Nós somos homens falhos aqui nessa terra. Não merecemos ser adorados, não merecemos glórias e nem honra. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Ele precisa estar no centro de tudo da nossa vida, porque Ele é o nosso centro. Ele é a luz que habita em nós, a luz que ilumina a nossa vida. Ele é o centro de tudo. Sim, como muitas canções dizem por aí, Deus ele nos tira do deserto, ele nos salva, ele nos limpa do pecado. Mas lembre-se que no deserto Deus está te provando, no deserto ele prova a sua fé. Então tome cuidado com louvores que exaltam ao homem e esquecem de exaltar a Deus. Quando você for louvar, primeiro você analisa a letra daquela canção. Se está colocando Deus no centro ou se está colocando o homem, se aquele é um louvor cristocêntrico ou se é um louvor que exalta e glorifica o nome do homem e não o nome de Deus. Cuidado com louvores, porque existem muitos louvores que estão sendo mascarados, dizendo que são louvores que exaltam a Deus, mas se parar para analisar a letra da canção, não exalta a Deus, exalta o homem. Nós não somos nada sem Deus. Lembre-se disso. Nós não somos nada sem o Senhor. Ele é quem faz na nossa vida. Ele quem é na nossa vida. Nós não somos nada. Então, cuidado. Faça do Senhor o centro da sua vida. E não se coloque no centro de tudo, porque nós não somos o centro de tudo. Deus é o centro do mundo e não nós. Então, cuidado com louvores que estão sendo mascarados, que dizem que adoram ao nome do Senhor, mas quando na verdade estão adorando ao homem e não a Deus. Cuidado com louvores que dizem que são feitos para Deus e não são. Precisamos parar para ouvir, para escutar aquele louvor. Porque se você analisar, você vai prestar atenção ali que existem pequenas falas que não adoram a Deus. Às vezes, por mais pequena que é aquela fala, se você analisar, tá colocando o homem no centro e tirando Deus do centro, quando na verdade não é isso que Deus quer, porque Ele é o centro da nossa vida e não nós. Então, cuidado com louvores que estão sendo ali mascarados como louvores, porque não são louvores, são adoração ao homem e não a Deus. E Deus é o único que precisa ser adorado e não nós. Então, é isso que eu quero dizer. Cuidado com louvores que dizem que adoram a Deus, mas não adoram. Até aqui, a mão do Senhor nos sustentou.
Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Então lembre-se, a sua mão é conosco e não a nossa mão é conosco, porque a nossa mão não faz nada. Só o Senhor faz, só o Senhor tudo pode, nós não podemos, não temos poder para nada, somente o Senhor tem o poder de salvar, de curar e de libertar. Então lembre-se, colocar Deus no centro de tudo da sua vida, Deus no centro dos louvores e não o homem, porque o homem é falho, mas o Senhor não. Então coloque sempre o Senhor no centro de tudo da sua vida e cuidado com canções que estão ali sendo mascaradas como louvores, mas não são louvores, porque não exaltam o nome do Senhor. Louvor precisa ser em exaltação e adoração ao nome de Deus e não ao nome do homem. Então essa é a minha palavra. Cuidado com canções que dizem que são louvores, mas não são. Amém.